Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da entalpia padrão. Portanto, o tema de hoje, entalpia padrão. Sabe-se que existem alguns fatores que podem afetar a variação de entalpia de uma reação química. Os químicos, quando se aperceberam que as reações químicas, quando são realizadas em diferentes condições, podem, neste caso, produzir diferentes valores para a variação de entalpia. Então, eles tinham que definir um conjunto de condições que todos os químicos, ao utilizarem, sempre iriam obter o mesmo valor. Por quê? Porque quando uma reação química é efetuada sob certas condições, mesmo que seja uma mesma reação química, nós podemos ter diferentes valores para a variação de entalpia. Então, isso significa que se cada cientista, cada químico adotasse as suas condições de trabalho, então, para uma mesma reação química, os cientistas diferentes, os químicos diferentes, iriam ter valores diferentes da variação de entalpia. Então, para evitar que isso aconteça, os químicos definiram aqui um conjunto de condições que, ao serem adotadas por todos os químicos em qualquer parte do mundo, então, para uma mesma reação química, sempre irá se obter o mesmo valor da variação de entalpia. Então, este conjunto todo dessas condições, os químicos chamaram de estado padrão. Então, o que seria o estado padrão? Simples de perceber. Nós temos aqui uma definição bem simples que diz o seguinte: estado padrão é a forma mais comum, ou seja, a forma mais estável de encontrar uma substância a uma atmosfera, ou seja, uma pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados. Então, significa que o estado padrão de uma substância é a forma como ela normalmente é encontrada na natureza. A forma mais comum de encontrar essa substância na natureza, então, corresponde ao seu estado padrão. Então, a entalpia da reação, que é medida nessas condições, ou seja, quando todas as substâncias, sejam reagentes ou produtos, encontram-se no estado padrão, então a variação de entalpia dessa reação, nós vamos chamar neste caso de entalpia padrão. Então, a entalpia padrão, nós representamos aqui ΔH e esta bolinha que aparece por cima. Então, esta bolinha aqui indica, neste caso, o estado padrão. Então, mais uma vez, estado padrão vai ser a forma mais comum, ou seja, a forma mais estável de encontrar uma substância a uma pressão de uma atmosfera e a temperatura de 25 graus centígrados. Seria a forma mais comum de encontrar uma substância, a forma como normalmente uma substância é encontrada na natureza a uma pressão de uma atmosfera e, neste caso, a 25 graus centígrados. Então, nessas condições, quando os reagentes, assim como os produtos, estiverem, neste caso, no estado padrão, então, a entalpia da reação medida nessas condições, então, nós chamamos de entalpia padrão da reação e nós vamos representar usando aqui ΔH com esta bolinha. Então, os cientistas ou os químicos adotaram que no estado padrão, nós temos aqui, no estado padrão, ou seja, na forma mais comum de encontrar uma substância a uma pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados, então, significa que é o estado padrão. Então, no estado padrão, as substâncias simples, também chamadas de elementares, que são aquelas que são formadas por um só tipo de átomos, por átomos do mesmo elemento químico, então, tem entalpia padrão igual a zero. Então, qualquer substância simples que se encontra no estado padrão, então, por convenção, a entalpia padrão dessa substância é igual a zero. Então, o hidrogênio, por exemplo, normalmente é encontrado no estado gasoso. Então, significa que a forma mais comum de encontrar o hidrogênio na natureza é no estado gasoso. Então, significa que a uma pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados é mais comum encontrar o hidrogênio no estado gasoso. Então, nessas condições, a entalpia padrão do hidrogênio vai ser o quê? Zero. Isso por convenção. O mercúrio também é uma substância simples, neste caso. É formada apenas por átomos de mercúrio. Então, a forma mais comum de encontrar o mercúrio na natureza é o encontrado no estado líquido. Então, significa que a forma mais comum, a forma mais estável de encontrar o mercúrio na natureza, neste caso, a uma pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados, é o encontrado no estado líquido. Então, nessas condições, podemos dizer que o mercúrio encontra-se no estado padrão. E no estado padrão, substâncias simples têm entalpia padrão igual a zero. Então, aqui o mercúrio também tem entalpia padrão igual a zero. O cálcio também é encontrado normalmente no estado sólido. Então, significa que a forma mais comum de encontrar o cálcio na natureza é o encontrado no estado sólido. Então, nessas condições, então, ele encontra-se no estado padrão
E no estado padrão, substâncias simples têm, neste caso, o quê? Entalpia padrão igual a zero. O cloro também normalmente é encontrado no estado gasoso a 25 graus e a pressão de uma atmosfera. Então, a entalpia padrão vai ser igual a zero. O bromo normalmente é encontrado no estado padrão, no estado líquido. Então, neste caso, ele tem entalpia padrão igual a zero. O iodo normalmente é encontrado no estado sólido, a pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados. Então, neste caso, tem entalpia padrão igual a zero. O ferro é encontrado normalmente no estado sólido. Então, significa que a pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados, o ferro encontra-se normalmente no estado sólido. É a forma mais comum de encontrar o ferro. Então, nessas condições, a entalpia padrão vai ser o quê? Igual a zero. Então, é isso que nós temos aqui. Então, significa, por exemplo, que o mercúrio, se for encontrado, por exemplo, no estado sólido. Então, o estado sólido não é a forma mais comum de encontrar o mercúrio na natureza. Então, nessas condições, ele não se encontra no estado padrão. É por isso que a entalpia padrão, neste caso aqui, vai ser o quê? Diferente de zero. Da mesma forma, o bromo, por exemplo, já que normalmente é encontrado no estado líquido, mas se ele for encontrado, neste caso, no estado gasoso, então o estado gasoso não é a forma mais comum de encontrar o bromo na natureza. Há uma pressão de uma atmosfera e a 25 graus centígrados. Então, significa que o bromo no estado gasoso não está no estado padrão. Então, neste caso, a entalpia padrão vai ser diferente de zero. Uma substância simples só tem entalpia padrão igual a zero quando se encontra no estado padrão, na sua forma mais comum de se encontrar na natureza. Então, nós temos aqui casos mais gerais, mas existem, neste caso, elementos que existem sob a forma de alótropos. Nós temos o mesmo elemento, mas que apresenta sob diferentes formas, que nós chamamos de formas alotrópicas. Então, nessas condições, temos que saber que existem aqueles alótropos que têm uma entalpia padrão igual a zero e aqueles alótropos que não têm uma entalpia padrão igual a zero. Agora, vamos discutir aqui elementos que têm o quê? Uma forma alotrópica. Então, vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter aqui, podemos ter aqui elementos, não podemos ter aqui elementos com formas o quê? Alotrópicas. Elementos com formas alotrópicas. Então, quando um elemento pode ser encontrado sob forma de diferentes alótropos, então existem alótropos que são mais comuns de encontrar e outros não são mais comuns. Então, nessas condições, temos que saber qual é que vai ser a entalpia padrão que foi definida pelos químicos. Bom, os principais elementos que podem ser encontrados sob forma de alótropos são, neste caso, o quê? O elemento carbono, o oxigênio, o enxofre e o fósforo. Então, são esses principais elementos que podem ser encontrados sob a forma de alótropos. Então, neste caso aqui, o carbono apresenta algumas variedades alotrópicas. O oxigênio também tem variedades alotrópicas, o enxofre também tem variedades alotrópicas e o fósforo também tem variedades alotrópicas. Então, cada um tem suas variedades alotrópicas. Então, para o carbono, as principais variedades alotrópicas são, neste caso, o quê? São o quê? A grafite. Então, são a grafite, o diamante. Depois temos o quê? Os fullerenos. O famoso, neste caso, acho que já ouviram falar de carbono 60. Então, temos aqui alguns alótropos do elemento carbono. Os principais que nós vamos tratar são, neste caso, a grafite e o diamante. São esses primeiros ou os principais que nós vamos falar muito deles. E, no caso do oxigênio, os principais alótropos seriam, neste caso, o oxigênio. Neste caso, o oxigênio molecular, que é o O2. E também podemos ter o ozono. O ozono seria, neste caso, O3. Então, são alótropos de oxigênio, esses aqui. E para o enxofre, temos o que nós chamamos de enxofre rômbico. Enxofre rômbico, que nós vamos simbolizar como sendo S8. E também temos o enxofre chamado monoclínico. O enxofre monoclínico, que também usa S8 para representar. Então, são as duas formas alotrópicas do elemento enxofre. E temos para o caso do fósforo,
é o que nós chamamos de fósforo branco, e também temos o chamado fósforo, neste caso fósforo vermelho. Então, são essas formas alotrópicas do elemento fósforo. Então, notamos aqui que o mesmo elemento pode ser encontrado sob diferentes formas na natureza. Então, nessas condições aqui, existem aquelas formas que são mais comuns de encontrar. Então, a forma mais comum de encontrar uma substância corresponde ao seu estado padrão, desde que isso seja a 25 graus centígrados e uma pressão de uma atmosfera. Então, no caso do carbono, por exemplo, a forma mais comum de encontrar o carbono na natureza é sob a forma de carbono grafite. Então, nós escrevemos aqui carbono e aqui a palavra grafite. Então, significa que esta aqui é a forma mais estável do carbono na natureza, ou seja, é mais comum encontrar o carbono na natureza sob a forma de grafite do que sob a forma de diamante. Então, o carbono sob a forma de grafite encontra-se no estado padrão, pois a uma temperatura de 25 graus centígrados e uma pressão de uma atmosfera, então é mais fácil, é mais comum encontrar o carbono sob a forma de grafite. Então, carbono grafite corresponde, neste caso, ao carbono no estado padrão. Então, o carbono grafite corresponde ao carbono no estado padrão. E no caso do oxigênio, por exemplo, é mais comum encontrar o oxigênio na natureza sob a forma de quê? De moléculas de O2 no estado gasoso, por exemplo. Então, neste caso aqui, temos o quê? O oxigênio é molecular. Então, a forma mais comum de encontrar o oxigênio é sob a forma de oxigênio molecular O2 e não sob a forma de ozônio. Então, significa que o oxigênio O2 é que corresponde ao estado padrão do elemento oxigênio, pois o oxigênio pode existir sob a forma de O2 ou sob a forma de O3, mas O3, que nós chamamos de ozônio, não é a forma mais comum de encontrar o oxigênio. A forma mais comum de encontrar o oxigênio é sob a forma de moléculas de O2. Então, O2 corresponde ao oxigênio no seu estado padrão. Então, neste caso aqui, a forma mais comum de encontrar o oxigênio é O2. E temos no caso do enxofre, que ele tem o enxofre rômbico e monoclínico, que são os seus dois alótropos. Mas a forma mais comum de encontrar, neste caso, o enxofre é sob a forma de enxofre. Vamos colocar aqui o símbolo. É enxofre, entre parênteses, vamos colocar aqui rômbico. Então, a forma mais comum de encontrar o enxofre é sob a forma do enxofre rômbico. Então, significa que no estado padrão, o enxofre encontra-se sob a forma de enxofre rômbico. É mais comum encontrar a 25 graus centígrados e uma pressão de uma atmosfera o enxofre sob a forma de enxofre rômbico, não sob a forma de enxofre monoclínico. Então, neste caso, encontra-se no estado padrão. E no caso do fósforo, a forma padrão do fósforo vai ser, neste caso, o fósforo o quê? O fósforo, nós vamos colocar aqui P4, na realidade seria, neste caso, a forma, mas neste caso vai ser o fósforo o quê? Fósforo vermelho. Fósforo vermelho. Então, no estado padrão, o fósforo é encontrado sob a forma de fósforo vermelho. Por quê? Porque temos o fósforo branco, assim como o fósforo vermelho, que são os dois alótropos do elemento fósforo. Mas a forma mais comum de encontrar, neste caso, o fósforo é sob a forma de fósforo vermelho. Então, temos aqui o carbono no estado padrão, encontra-se sob a forma de grafite, o oxigênio no estado padrão, sob a forma de O2, o enxofre no estado padrão, sob a forma de enxofre rômbico, e o fósforo no estado padrão, sob a forma de fósforo vermelho. Então, nessas condições, conforme nós acabamos de ver, no estado padrão, substâncias simples têm o quê? Tem, neste caso, o quê? Tem, neste caso, entalpia padrão igual a zero. Então, a entalpia padrão, neste caso, para o carbono grafite, vai ser 0. Para o oxigênio, O2, vai ser 0. Para o enxofre rômbico, vai ser 0. Para o fósforo vermelho, vai ser também 0. Pois, nessas condições, essas substâncias encontram-se no estado padrão. Para formas alotrópicas que não são as mais estáveis, que não se encontram no estado padrão, então, neste caso, a entalpia padrão é diferente de 0. Nós podemos mostrar isso. Por exemplo, no caso do carbono, neste caso, carbono diamante, que seria um outro alótropo do carbono, sabe-se que, já que ele não é o carbono no estado padrão, então sabe-se que a entalpia padrão, neste caso dele, vai ser igual a quê? Vai ser de mais 1,9 kJ. Então vejam que
neste caso, o carbono é diamante, que não é a forma mais estável do carbono, tem o quê? A entalpia padrão diferente de zero, pois não se encontra no estado padrão. Enquanto que o carbono, na forma de grafite, que encontra-se no estado padrão, ou seja, é o carbono no estado padrão, tem, neste caso, entalpia padrão igual a zero. E também podemos ter aqui o caso do ozono. O ozono vai ser O3. Então, qual é que vai ser, neste caso, a entalpia padrão do ozono? Então, a entalpia padrão do ozono, neste caso, vai ser de mais 142,2 kJ por mol. Então, vejam que o ozono, por não ser o oxigênio no estado padrão, tem uma entalpia padrão diferente de zero. O oxigênio, O2, que é a forma mais comum de encontrar o oxigênio, tem entalpia padrão igual a zero. Mas no caso do ozono, já é diferente de zero. Por isso que a entalpia padrão, neste caso, tem este valor aqui. E no caso, por exemplo, do enxofre, o que? Clínico. Então, neste caso, a entalpia padrão, qual é que é? Entalpia padrão, neste caso, é igual a mais 0,3 kJ por mol. Vejam que, neste caso, o enxofre já aqui, na forma de enxofre monoclínico, não é um enxofre no estado padrão. Então, neste caso, a entalpia padrão é diferente de zero. A entalpia padrão é diferente de zero. Então, bom, era basicamente tudo que nós queríamos trazer acerca da entalpia padrão, neste caso, e do estado padrão, e até a próxima aula. Então, na aula de hoje, nós vimos aqui as condições padrão, que são as condições fundamentais que os químicos adotaram para os seus trabalhos científicos. Então, nós definimos aqui o estado padrão, a entalpia padrão, que é a variação de entalpia envolvida numa reação química que é realizada, neste caso, nas condições em que os reagentes e produtos encontram-se no estado padrão. E nessas condições, a entalpia padrão de uma substância simples vai ser, neste caso, o quê? Igual a zero. No caso, elementos que têm alótropos, então a forma alotrópica mais estável é que tem, neste caso, a entalpia padrão igual a zero, que é justamente o que nós acabamos de ver aqui, em que os elementos têm alguns alótropos, existem alótropos mais estáveis, como é o caso da grafite para o carbono, do oxigênio, O2 para o oxigênio, do enxofre rômbico para o caso do enxofre e do fósforo vermelho, no caso do fósforo. E para formas alotrópicas não estáveis, que não são mais comuns, que não são comuns, na verdade, de encontrar o respectivo elemento, então tem, neste caso, a entalpia padrão diferente de zero. Então, era isso que nós queremos trazer e, de fato, até a próxima aula.